Então, vamos aqui à classificação dos acidentes, vamos entender como eles podem ser classificados. Bom, a primeira classificação que a gente tem de acidente de trabalho é a classificação sem afastamento, que é quando a pessoa que sofreu o acidente, ela não é afastada do local de trabalho dela. Nós vamos ter também acidentes com afastamento, que são acidentes onde a pessoa ela precisa ser afastada do local de trabalho. Nós vamos ter acidentes com morte. Nós vamos ter acidentes que tornam as pessoas incapazes. E os acidentes podem ser classificados como permanentes ou temporários, total ou parcial. Então, dentro desse, por exemplo, pode ser com afastamento permanente ou temporário. Pode ser com incapacidade total ou parcial. Então, essas são as classificações que dizem respeito ao acidente. Então, você pode, por exemplo, sofrer um acidente, amputou a mão, você ficou incapaz de forma permanente. Se você fazia alguma coisa com a sua mão, aquela função você já não pode mais atuar, mas o seu afastamento ele pode ser um afastamento parcial. Porque apesar de você estar incapacitado para exercer a sua função anterior, você pode ser realocado em outras funções dentro da empresa. Então, isso também acontece, gente. E por que os acidentes acontecem? Por que vocês acham que os acidentes acontecem? Aí a gente vai entrar naquela questão que eu falei de a culpa é de quem? Né? Por que acontece? Ninguém se acidenta porque quer, em 99% dos casos. Mas nós vamos entender um pouco o que acontece em acidentes. Bom, primeiro item é por causa da falta de conhecimento. Então, muitas vezes o funcionário ele desconhece os perigos da função exercida. Ele foi contratado, ele está lá trabalhando de boas, mas ele não sabe que é extremamente perigoso o que ele faz. Então, isso acontece. Né? Às vezes ele sabe que é perigoso, mas ele desconhece o real risco. Né? Sabe? Quando você faz um negócio e fala, não, eu sei que é perigoso. Aí chega alguém e te fala, não, é perigoso por causa disso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso, pode explodir, pode nanã, e não sei o quê. Você fica assim. Fica chocado, porque não tinha ideia. Um exemplo é a caldeira. Será que todo mundo que trabalha em caldeira entende tudo que pode acontecer numa caldeira? Com certeza quem trabalha em caldeira sabe que é perigoso. Mas será que sabe o quanto é perigoso? Sabe que se aquilo lá explodir a primeira a morrer? E que várias caldeiras explodem? Então, assim, são coisas que entram, né? Isso aí, por exemplo, um pintor está pendurado numa cadeirinha pintando a fachada de uma loja. Será que ele sabe que se ele relar no fio de alta tensão sem querer, ele pode ser eletrocutado? Isso é um risco da função que ele está fazendo? Ele cobra por isso? Porque a gente tem que cobrar pelos riscos que a gente está trabalhando. Será que ele nem para pensar nisso? Será que ele sabe que a hora que ele está pintando, ele pode subir o cabo encostar e ele ser eletrocutado? Então, é isso que eu falo quando eu digo que muitas vezes o funcionário desconhece os perigos da função que ele está exercendo. Falta de conscientização. Muitas vezes o funcionário não está consciente dos riscos. No primeiro ponto, ele desconhece. No segundo, ele não tem consciência. Ele pode até conhecer, mas ele não foi lembrado. Ele não foi avisado. Ou ele não entendeu.
Às vezes falaram para ele, mas ele não entendeu a gravidade daquilo. Então aí entra nisso da falta de conscientização. E por último, a gente tem aqui nesse slide a falta de planejamento. É quando a atividade não foi devidamente planejada. Então, por exemplo, para entrar em espaço confinado, a gente precisa ter um planejamento para conseguir entrar. A gente não pode simplesmente entrar no espaço confinado, por exemplo, sozinho. Sempre que for entrar em espaço confinado, tem que ir no mínimo 2 pessoas. Uma que vai ficar lá em cima, observando, e uma que vai entrar no espaço confinado. Ok? E aí tem várias formas, né? A gente saber se tá tudo bem. Conversando mesmo, perguntando, né? Ei, tudo bem aí? Tudo bom, João? Conversando, né? Uma cordinha, ele tá longe, a cordinha lá de cima, ele responde puxando a cordinha lá de baixo. Então, tem que ser desenvolvido um planejamento. Por que a pessoa não entra sozinha? Porque se ela entra num espaço confinado sozinha, acontece alguma coisa com ela lá, quem que vai achar ela? Quando vão achar ela? Então, tem que ser avisado quando se está entrando num espaço confinado. Tem que ser avisado. Agora vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Do and yours. Meu inglesinhol aqui com vocês. Quero que vocês pensem no ambiente que vocês frequentam. Pode ser casa, pode ser trabalho. Você consegue listar 10 possíveis acidentes que podem ocorrer? Medidas para ajudar a prevenir? Por exemplo, lavando louça, o que pode acontecer? Bom, lavando louça, eu posso lavando uma faca, a faca escorregar e cair no meu pé e furar meu dedão. Nossa, professora, qual que é a probabilidade disso acontecer? Olha, eu não sei qual que é a probabilidade, mas eu sei que acontece. Então, é um acidente, né? Então, assim, façam essa atividade, parem um pouco, pensem, e a gente vai fazer ela juntos na aula, tá? Então, pensem aí pra gente conversar a hora que a gente entrar ao vivo. Olha esse GIF aí. Vai dar ruim ou não vai? O que vocês acham? Ó, ó, vai vendo. Ó, vocês viram ali, né? Gente, tem pessoas que pedem, né? Então tá. A gente pode ter muitos tipos de acidentes. Vamos conhecer eles, então. Bom, a gente tem os acidentes de trabalho, aqueles que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, aquele acidente aconteceu porque eu estava trabalhando na empresa, né? No meu trabalho, então é um acidente de trabalho. Nós vamos ter acidente de trajeto. O que é um acidente de trajeto? O acidente de trajeto é aqueles que ocorrem no caminho de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, se você se acidenta indo para o trabalho ou voltando do trabalho, você precisa comunicar à empresa, porque ela é a responsável. Porque você só saiu de casa porque você tinha que trabalhar. Então, isso é um acidente de trajeto, ok? E aí, nós vamos ter os acidentes típicos. O que são os acidentes típicos? São acidentes que ocorrem em função da atividade que eu estava desenvolvendo. E aí, nós vamos ter alguns detalhes aqui, né? Então, nós vamos ter aí o ato inseguro. O que é o ato inseguro? É todo ato do trabalhador que contraria normas e procedimentos que visam a prevenção do acidente e doenças ocupacionais. Então, quando a gente fala de atos e condições inseguras, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso que eu vou até deixar para nossa próxima aula.
Então, vamos lá para nossa aula 4.